Dizem que metade do nosso lixo doméstico é comida. É por isso que pessoas famintas que abrem os lixos na frente das casas sempre vão encontrar alguma coisa para comer. Mas não é só comida que vai para o lixo. Aliás, nessa sociedade sustentada pelo consumismo, o lixo é uma fonte de riquezas. Uma pesquisa confirma que no Brasil, a cada ano, são desperdiçados em torno de 5 bilhões de reais, porque não se recicla tudo o que poderia ser aproveitado do lixo. Falo disto porque os textos bíblicos querem nos fazer refletir sobre um valioso tesouro sem comparação e que também é jogado no lixo. Portanto, convido vocês a participarem conosco dessa pregação semanal e desde já lembro da importância de ouvir com atenção os textos bíblicos deste 18º domingo após Pentecostes, pois eles vão nos conduzir para o seguinte tema: não jogue fora o valioso tesouro que Deus te entregou. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Vamos, pois, confessar os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda a misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Amém. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu, olha para nós. Vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. Na tua ira, olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. A ti, Senhor, cantar queremos, porquanto não há nenhum outro Deus. A ti louvores renderemos, por teu poder que tu nos dás dos céus. Aceita a nossa adoração, Senhor, por Jesus Cristo, nosso mediador. Ó Deus, atrai-nos ao teu Filho, e por teu Filho nos retorna a ti. Nos ilumine o excelso brilho de teu Espírito na terra.
prometidos, e ao nosso espírito vem confirmar que somos filhos, Deus celeste Pai, seu santo nome, ó crentes, invocai, brotando sempre ardente prece, o seu poder de nosso coração. Teu coração se compadece de nós, ó Deus da eterna salvação. Jamais, jamais tu poderás negar a súplica de quem te aclamar. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Isaías, capítulo 5, versículo 1 a 7. A plantação de uvas de Deus. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas da uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas, e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que ele tanto gosta são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Leitura de Filipenses, capítulo 3, versículo 4 até 11. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, confirmando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui a leitura.
Evangelho para esta semana nós encontramos em Mateus, capítulo 21, dos versículos 33 a 46, que fala dos lavradores maus. Escutem outra parábola. Certo lavrador fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte deles. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho, eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles disseram: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês não leram o que as Escrituras dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram a parábola que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Até aqui a leitura. Na terra nascem grandes cidades, homens fumaça no ferro de aço. Entra a neblina da poluição, um sino toca na multidão. O homem não tem tempo pra nada, é um fantoche guiado pela pressa. A vida dele é árvore seca, não dá frutos, morto está.
verdadeira videira Ele é. Todo ramo produz bondade e fé, são frutos repletos de amor, amor. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim muitos frutos dará, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira, verdadeira. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. La 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 la. Dias atrás, um grupo de catadores de lixo em Araçatuba, São Paulo, encontrou cerca de R$35 mil em dinheiro vivo dentro de um cofre que havia sido descartado. A história chamou a atenção e virou manchete. Jogar fora no lixo, por engano, coisas valiosas é um fato muito comum de acontecer. Eu já fiz isto e tive de revirar o lixo para buscar de volta aquilo que tinha jogado fora sem querer. As leituras bíblicas deste culto fazem um alerta. Cuidado com aquilo que vocês jogam no lixo. Quem faz este alerta é o próprio Senhor Jesus ao dizer: a pedra que os construtores rejeitaram, isto é, jogaram no lixo, veio a ser a mais importante de todas. Esta atitude descabida foi praticada pelos construtores da igreja do Antigo Testamento. Eles pegaram as pedras ruins, sem consistência, para construir a base de sua religião e jogaram fora a pedra boa e consistente, a pedra fundamental, ou seja, eles refugaram Jesus. Este foi o propósito da parábola dos lavradores maus: tentar abrir os olhos deste erro grotesco que eles estavam cometendo. Jesus foi direto. Vocês, líderes da igreja, jogaram fora o principal, o tesouro, que é a salvação de vocês e do mundo. Este fato narrado pelo evangelista aconteceu na Semana Santa, poucas horas antes de Jesus ser preso e morto na cruz. Depois de Jesus contar esta parábola, olhando direto aos olhos dos seus ouvintes, diz o evangelista Mateus que os chefes dos sacerdotes e os fariseus que ouviram as parábolas de Jesus sabiam que ele estava falando deles, por isso queriam prendê-lo. E como sabemos, eles conseguiram isto, claro, porque Deus permitiu. Eles prenderam e mataram Jesus, confirmando o que o próprio Salvador disse na parábola. Quando os lavradores viram o filho do dono, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Percebemos aqui uma coisa terrível. A rejeição do amor de Deus tem um resultado que é uma característica neste mundo que joga no lixo o tesouro da salvação eterna: o ódio. Aliás, é preciso dizer outra coisa. Assim como Jesus foi odiado por aqueles que o rejeitaram, existe uma realidade que todos nós, cristãos verdadeiros, precisamos entender. Nós também somos odiados pelo mundo. É claro, se um cristão vive escondido, sem dar o seu testemunho, sem se posicionar ao lado de Jesus e desta forma viver uma vida igual às pessoas do mundo, evidentemente que não haverá nenhum tipo de perseguição. Em todo caso, ficam as perguntas: por que as pessoas descrentes tanto odeiam Jesus? Por que as pessoas descrentes odeiam os verdadeiros seguidores de Jesus?
E porque, inclusive, gente de igreja, a exemplo dos sacerdotes e fariseus, odeiam Jesus e os seguidores de Jesus. Aliás, aqui entra um outro detalhe: nem sempre pessoas de igreja são pessoas de igreja. Nem sempre cristãos são cristãos. E este foi o grande desgosto de Deus, conforme ouvimos na parábola em Isaías, a leitura do Antigo Testamento. Estão lembrados dessa parábola? A parreira de uvas é o povo de Israel, que Deus plantou numa terra boa, fez cercas, muros e uma torre de vigia para oferecer proteção. Enfim, tudo foi feito para colher uvas boas. Só que no versículo 4 deste capítulo 5 de Isaías, lemos palavras que mostram a grande decepção de Deus, o dono da plantação de uvas. Lá lemos: fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas, em vez de uvas doces que esperava? Em outras palavras, o povo que Deus escolheu para produzir boas obras e ser um testemunho vivo do amor de Deus para o mundo inteiro, este povo fez exatamente o contrário. Diz o texto que Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Todo o livro de Isaías e também outros livros dos profetas no Antigo Testamento são uma prova consistente deste povo cheio de privilégios, que em diversas situações e épocas trouxe desgosto no coração de Deus. Por isso, então, as palavras duras de Jesus, depois de contar esta parábola parecida: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Estimados irmãos e irmãs, não há dúvida de que estas palavras duras de Jesus são um alerta para nós hoje. Afinal, nós somos a atual plantação de uvas do reino de Deus. Somos a igreja no Novo Testamento, escolhidos por Deus, no dia quando fomos batizados, ou no dia quando o Espírito Santo nos enxertou na videira que é Jesus. E nós sabemos o quanto Deus nos ama e faz de tudo para nos manter firmes na videira verdadeira. Agora mesmo, nesta época da pandemia, é visível o quanto Deus está nos protegendo, não só contra o vírus que ataca o corpo, mas nos protegendo de um vírus espiritual muito mais terrível, o vírus da descrença. Por isso Deus também fez uma cerca ao nosso redor e uma torre de vigia, através da sua palavra, da igreja, para nos manter firmes na fé e protegidos no seu amor e cheios de frutos do amor. Mas daí vem o recado das leituras bíblicas deste culto. É preciso tomar todo o cuidado para não jogar no lixo aquilo que mais importa em nossa vida. E se existe um exemplo que podemos seguir, então, é a atitude corajosa de Paulo, conforme ele mesmo lembra na carta aos Filipenses, quando diz: eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de ganhar a Cristo. Nós conhecemos a história deste homem determinado, porque antes de ele ser apóstolo Paulo, ele foi o fariseu Saulo, um religioso cheio de ódio contra os filhos, contra o filho do dono da plantação. Convencido de que estava certo, defendeu com muito zelo e obstinação a sua religião, que era falsa, tanto que perseguiu aqueles que não concordavam com ele. Ele mesmo diz que era um fanático, mas depois de jogar o lixo no lixo, Paulo confessou: considero tudo como uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é,
conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. No original do Novo Testamento tem a palavra grega skubalon, que deriva da raiz skor, escória, refúgio no português. Paulo usa este termo para falar da sua antiga religião, que estava baseada nas obras humanas, na pretensa ideia de alguém poder agradar a Deus cumprindo regras e mandamentos. Este também é um perigo para nós, quando sem perceber podemos jogar no lixo o que tem valor e ficar com o que não presta, o refúgio. E isso é uma coisa muito fácil de acontecer. Por exemplo, nós luteranos que nascemos dentro da igreja e desde pequenos aprendemos que a salvação é pela fé em Jesus e não pelas obras da lei. Isso está em nossa memória cristã e na doutrina, mais do que qualquer outra coisa. Mas tem um detalhe: o diabo é muito esperto e pode nos enrolar, assim como enrolou, como enganou as pessoas no passado, descendentes de Abraão e confiantes de que isto lhes garantia os primeiros lugares no reino dos céus. Este é o grande perigo, esta ideia de sou luterano e isto garante a salvação. No entanto, o nome luterano, o nome cristão não salva ninguém, o que salva é o nome de Cristo, isto é, a fé verdadeira em Cristo Jesus. Mas Deus espera de nós não somente a fé verdadeira, mas também os frutos da fé. Assim como a parreira de uvas, se não aparecerem as uvas, existe um problema. Se não aparecer as obras, Tiago mostra qual o problema: a fé é morta. E nós bem sabemos quais são os frutos da fé. São os mesmos mencionados lá por Isaías, que Deus esperava que eles obedecessem à sua lei. E nós sabemos também que a lei de Deus é resumida em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo, ou seja, o amor. Estimados irmãos e irmãs, nesses tempos difíceis da pandemia, estamos vivendo uma época muito parecida com o tempo de Isaías, quando o povo de Israel se afastou de Deus e, como consequência, Deus permitiu que a nação fosse atacada pelos inimigos e o povo levado como escravo para a Babilônia. Aconteceu aquilo que está em nosso texto, lá em Isaías, que a plantação ficou abandonada. Esta pandemia não deixa de ser um aviso de Deus a este mundo que acha que pode tudo e joga Deus no lixo, assim como fizeram os lavradores maus que mataram o filho do dono. A própria igreja está sofrendo, vivendo o exílio da Babilônia, isto é, não podendo se reunir como fazia antes. Não há dúvidas de que os tempos são difíceis, de uma plantação de uvas que ficou abandonada. E isso está acontecendo na vida de muitos cristãos que precisam ficar em casa, em isolamento, sem contato com os irmãos e as irmãs na fé. Quem sabe seja o teu caso. Nossa oração neste momento é a mesma do salmista. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso, lá do céu, olha para nós, vem e salva a tua parreira, vem e salva esta parreira que tu plantaste, este ramo novo que fizeste crescer tão forte. Salmo 80, versículos 14 e 15. E Deus está fazendo isto. Uma das maneiras é através da internet, quando a palavra está chegando até os corações de tanta gente, oferecendo este olhar de Deus para a parreira que Ele plantou. No começo da minha mensagem eu falei daquele grupo de catadores de lixo que encontrou cerca de R$35 mil em dinheiro vivo dentro de um cofre que havia sido descartado. Eu não falei o final da história, porque os catadores devolveram o dinheiro para a polícia. Mais tarde apareceu o dono, que ficou muito feliz e agradeceu aos honestos catadores de lixo.
Isso faz a gente pensar na parábola de Jesus, em que os lavradores receberam a plantação de uvas como forma de arrendamento. A plantação de uvas não era deles, apenas deveriam trabalhar nela e depois devolver e ficar com parte dos lucros. Mas eles se adonaram da plantação e mataram os empregados e o próprio filho do dono da plantação. Ou seja, eles ficaram com aquilo que não era deles. Eles seguiram o contrário daquilo que fizeram os catadores de lixo e por isso a parábola é conhecida como lavradores maus. Estimados irmãos e irmãs, esta parábola com certeza leva a outro nome no título de nossa vida: a parábola dos lavradores bons. É isso que nós queremos ser e fazer, devolver a Deus aquilo que o mundo despreza e joga no lixo. Deus nos presenteou com a vida eterna, e também nos entregou todos os dons deste mundo terreno. É a plantação de uvas, é o amor de Deus, com um grande propósito: a nossa salvação e a salvação das pessoas ao nosso redor. Agora Deus espera de nós que usemos tudo isto que nós somos e temos para que esta plantação de uvas produza uvas doces e boas. Pensando bem, buscando outra parábola, somos catadores de lixo neste mundo para encontrar um valor perdido na vida de tanta gente. Claro, isso seria impossível para nós sermos bons e honestos catadores de lixo. Só que Deus nos transformou. Ele fez isto porque Jesus mesmo disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Amém. Vamos orar. Gracioso Deus, nosso amado Pai Celestial, esta oração que fazemos a Ti é dirigida em nome do Teu Filho, nosso Salvador, e por isso nos colocamos diante de Ti, na certeza de que Tu nos ouves e nos atendes conforme o Teu amor, poder e santa vontade. Quando refletimos nos textos bíblicos deste culto e ouvimos as palavras de alerta de Jesus, Te agradecemos, ó Deus, pela orientação que a Tua palavra nos dá. Ajuda-nos com Teu Santo Espírito para nunca seguirmos o caminho da descrença das pessoas do passado, conforme está registrado na Bíblia. Pessoas que desprezaram a salvação. Não permitas que sejamos lavradores maus. E perdoa-nos quando não usamos a nossa vida para os Teus santos propósitos, quando nos apossamos das coisas que Tu nos dás, através de uma vida egoísta e descrente. Orienta-nos com a Tua palavra, para nos arrependermos e no poder do Teu perdão, dá-nos forças para seguir o caminho da obediência no mandamento do amor. Por isso, ó Senhor, continues oferecendo oportunidades para trabalharmos na Tua plantação de uvas, isto é, no Teu reino, na Tua igreja. Enche-nos de alegria por sermos Teus filhos e filhas. Foi Jesus quem nos disse que não somos Teus empregados, mas Teus filhos, filhos amados. E bem sabemos tudo isso graças ao sacrifício de Jesus, que na cruz nos transformou em bons lavradores, que nos deu uma nova vida. Nossa oração, portanto, é a mesma do salmista. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a Tua misericórdia e seremos salvos. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu olha para nós, vem e salva a Tua parreira. Vem e salva essa parreira que Tu plantaste, este novo ramo que fizeste crescer tão forte. Reconhecemos, ó Deus, que sem a Tua força, nosso destino é a descrença e a perdição. Por isso, continues olhando lá do céu para nós,
que também estamos abatidos e sem esperança num mundo cheio de pecados, orgulho, injustiças e desgraças. Não te afastes de nós, mesmo quando nós nos afastamos de ti. Não fiques indiferente com nós, mesmo quando nós esquecemos de ti e das tuas promessas. Por isso, quando o mundo enfrenta esta pandemia, que ela seja um alerta para que nós e todas as pessoas reconheçam a fragilidade da nossa vida e de tudo o que existe. E assim, em humildade, busquemos a tua presença, confiantes de que tu sempre virás nos salvar. Esteja ao lado daqueles que sofrem as desventuras deste mundo, doenças, solidão, tristeza, luto, carestia, fome, injustiças, enfim, não permita que a dor afaste alguém de ti, mas que o sofrimento fortaleça a fé e os frutos da vida cristã. Ó Deus gracioso, oramos com o salmista, faze com que prosperemos de novo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Atende-nos em nossa oração, conforme a tua santa vontade, em nome do Senhor Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus nos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor. Pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde sempre em seu amor. Pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus.